E agora nós vamos ver a acentuação tônica. Vejam bem, nós estudamos os encontros vocálicos ditongo, hiato, tritongo, encontro consonantal e dígrafo. Agora, para entender a acentuação tônica, e depois nós aprendemos número de sílabas e lembrar, toda sílaba tem que ter uma vogal. Então, quantas vogais tem na palavra, quantas sílabas nós encontraremos. Mas, se tiver qualquer encontro vocálico, isso muda. Por isso, tem que saber muito bem encontros vocálicos para não errar na separação de sílabas. Então, agora vamos ver o que é isso. Acentuação tônica é a sílaba forte de cada palavra. Se a palavra só tem uma sílaba, só existem duas opções. Uma sílaba fraca e uma sílaba forte. Então, por isso que ele se chama sílaba fraca, monossílabo ato. Sílaba forte, monossílabo tônico. Então, vamos aprender o que eu já falei na aula de encontros vocálicos e depois falei na aula de número de sílabas. Como é que eu vou descobrir um monossílabo átono? Se ele é átono, ele é fraco, ele depende de outra palavra. Lembra que eu falei? Monossílabo tônico são todos os verbos de uma sílaba, todos os substantivos de uma sílaba. Então, monossílabo átono nunca será substantivo, nunca será verbo, porque os dois são fortes. Então, vamos começar. Se o monossílabo é átono, ele possui uma sílaba. E se ele é átono, ele precisa de alguém. Então, eles são dependentes. Quer dizer que eles se apoiam em outra palavra. E sozinha, essa palavra de uma sílaba, sozinha, ela não pode ser a resposta de uma pergunta. Por isso, vamos fazer a pergunta. Quem pode ser monossílabo átono? Pronome oblíquo átono. Por quê? Porque o pronome oblíquo átono, ele pode ficar antes do verbo, depois do verbo e no meio do verbo. Então, como é que você vai descobrir o pronome oblíquo átono? Põe depois do verbo. Vai usar hífen? É monossílabo átono. E é pronome oblíquo átono. Porque o tônico é aquele que usa preposição. Então, vejam bem, né? Aqui eu preciso de quantas coisas que já foram ditas? Dos encontros vocálicos, do número de sílabas, do emprego de pronomes. Então, em português, não existe matéria isolada. Todas dependem uma da outra.